Bora aprender insuficiência cardíaca. Ó, se eu chegar e der uma facada no seu coração vai ficar insuficiente. Por quê? Porque ele não vai conseguir bombear sangue. Então, quando você ouvir o coração insuficiente, insuficiência cardíaca, pensa, o coração não está conseguindo bombear direito para os seus órgãos, tá? Segue, compartilha, mostra para os seus pais, mostra para sua mãe. Isso é importante não só para a gente que é estudante de medicina, mas para todo mundo. Se isso virar um conhecimento geral, isso daqui vai mudar, impactar a vida das pessoas. Nada é tão poderoso quanto você saber o que eu estou falando aqui agora. Isso salva vidas. Primeiro de tudo, esquece que o seu coração é um órgão só. Para fins didáticos, lembre-se que o seu coração é o coração direito e o coração esquerdo. E aqui, o que é isso? É o pulmão, tá bom? Lembra por quê? Porque existe insuficiência cardíaca direita e insuficiência cardíaca esquerda. Vamos começar pela esquerda, que é a mais comum. Causas de insuficiência cardíaca esquerda. Existe a insuficiência cardíaca esquerda hipertrófica. O que é? Vai causar uma hipertrofia aqui na parede do seu ventrículo que vai deixar você mais forte, o seu coração mais forte, mas não vai conseguir que ele relaxe direito. Causas disso: hipertensão. Quando você tem uma pressão maior nas suas artérias, você precisa vencer uma resistência maior. E para vencer uma resistência maior, você tem que fazer mais força. Causas além disso: estenose aórtica. Quando você tem uma estenose na válvula, ela fica dura, ela é mais difícil de abrir. Por isso ela tem que fazer mais força também, vai hipertrofiar o seu coração. Só que quando você vai na academia e fica forte, você fica mó gostosão, fortão assim, né? Mas você começa a perceber que você fica mais rígido. Você consegue fazer força na academia, mas quando pede para você alongar, para você ter mobilidade, você perdeu isso também. E o seu coração é igual. Quando você fica hipertrofiado, você não consegue relaxar da forma como deveria. E esse relaxamento é importante para acomodar o sangue que chega constantemente aqui, entendeu? Então, a insuficiência cardíaca hipertrófica vai ter uma insuficiência cardíaca diastólica, porque a diástole está deficitada, entendeu? Então, causas disso: hipertensão, estenose aórtica, tá bom? Existe outro tipo de insuficiência cardíaca, que é a insuficiência cardíaca dilatada, tá? Insuficiência cardíaca dilatada tem algumas causas. Álcool, alguns fármacos como quimioterápicos danificam o seu coração. Além disso, doença de Chagas. Se você vê, a doença de Chagas causa um megaesôfago e também pode causar cardiomegalia. Aí a lógica é inversa. Quando o seu coração consegue relaxar demais, ele consegue acomodar muito sangue. Maravilha, maravilha, acomodou. Só que ele não tem a força, aquela força fisiológica para contrair. A mesma forma é você. Quando você faz um exercício na academia, você precisa de uma dinâmica muito perfeita. Ó, parei aqui, vou contrair. Parei aqui, vou contrair. Se eu estico demais, eu não consigo contrair com a mesma força. E o coração é da mesma forma. Então a insuficiência cardíaca diastólica também vai deficitar com que você leve o sangue para o seu coração. Aí que tá. O sangue vai acumular, vai acumular, vai acumular, vai acumular e vai voltar para o seu pulmão. Acumulando no seu pulmão, você vai ter sintomas pulmonares. Então, insuficiência cardíaca esquerda, os sintomas são respiratórios. Você tem tosse seca, subiu uma escada, já começou a respirar pesado, não consegue dormir deitado. Por quê? Porque você vai ver que você precisa dormir um pouquinho mais inclinado para frente para não congestionar o seu pulmão, tá bom? Vamos falar agora sobre insuficiência cardíaca direita. Não tem como a gente falar de insuficiência cardíaca direita sem falar do pulmão, porque em 90% dos casos é o pulmão que é o causador, tá? Primeiramente, pela própria insuficiência cardíaca esquerda, porque você vai acumular sangue aqui, vai voltar para o átrio direito, voltar para o ventrículo direito, e isso vai causar o quê? Acúmulo, porque a pressão aqui pulmonar aumenta, você vai ter que fazer mais força aqui e vai hipertrofiar. Ponto, é a mesma lógica. Mas também pode ser um problema intrínseco do pulmão. Um problema intrínseco do pulmão, como fibrose ou hipertensão pulmonar, tá? Além disso, você pode ter doenças genéticas que causam alteração na artéria pulmonar, que deixa ela mais estenosada. Isso tudo vai ter que fazer com que o seu ventrículo direito faça mais força e hipertrofie, tá bom? Esse fenômeno se chama coro pulmonale. Coro pulmonale é quando uma hipertensão pulmonar faz com que o seu ventrículo direito se hipertrofie e vire insuficiente. Quando o sangue acumula na insuficiência cardíaca direita, ele não vai voltar para o pulmão, ele vai voltar para onde? Para o sistema. Então vai voltar para a sua veia cava, e a veia cava vai voltando para onde? Para o seu fígado. Você vai ver o quê? Hepatomegalia. Caramba, o sangue não para, o sangue tem que rodar, irmão. Vai voltar para onde? Para os seus membros inferiores. Então você vai ter o pezinho aqui, ó, pezinho de elefante,
tá? Sinto em te dizer, mas você vai ter aquele pé inchado. Por quê? Porque isso é acúmulo de pressão hidrostática. Isso é algum ponto que eu vou gravar um vídeo depois também, tá? Outro ponto legal? Entendeu a insuficiência cardíaca direita e esquerda? Perfeito. Só que eu não vou te ensinar só fisiologia, irmão. Eu vou te ensinar para ser um médico melhor, um médico perfeito. E para isso você tem que ler semiologia. Como você identifica essa insuficiência cardíaca na sua ausculta, no seu esteto, para você ver o seu paciente no seu internato, no hospital e descobrir que ele tem insuficiência cardíaca. Você vai ver, o seu som quando você bota no coração, tem os focos, né? Tem os focos pulmonares, beleza? Os focos cardíacos. Mas você tem que entender o seguinte... O som normal é aqui, ó. Tum, tá. B1, B2. Se você coloca e escuta, na escuta cardíaca, tum, trá, opa. Tum, tá. E tem um outro aqui. Esse é o B3. O B3 indica... Eita. O B3 indica que seu coração tá dilatado. Agora, se você bota o coração, coloca o seu esteto e escuta, trum, tá? Não é tum, tá. É trum, tá. Isso daqui é um B4. Um B4 indica que seu coração está hipertrofiado. Lembra que as causas são diferentes, dilatado e hipertrofiado? Você direciona o que está acontecendo com o seu paciente. O B3 normalmente é um problema de volume. Normalmente o B4 é um problema de pressão. Por quê? Porque mais volume dilata, mais pressão hipertrofia, entendeu? Através disso, vamos supor que o seu paciente seja um idoso, tabagista, sedentário, que está com essas alterações, obviamente você vai pensar o quê? Numa hipertensão, num alcoolismo, você vai pensar, você vai investigar a história do paciente, obviamente. Mas agora, sei lá, uma menina de 15 anos, um menino de 16 anos, essas alterações, você já vai pensar em completamente outras. Alterações genéticas, como eu citei, ou você vai pensar também alterações, quem sabe, alguma doença específica, um quimioterápico, entendeu? Então, insuficiência cardíaca é muito fácil quando você entende as causas e como ela funciona. Você vai aprender medicina da forma certa, de forma completa, cara. Muito obrigado por me seguir. E como que eu sei de tudo isso? Eu sigo o Tarcísio Escola Medicina. Obrigado.